Olá, tudo bem? Esse é mais um vídeo falando sobre o acidente que eu tive de moto, que agora já vai fazer 10 anos que eu me acidentei. Eu tô fazendo alguns vídeos para falar sobre diversos momentos, né? Provavelmente você deve ter vindo de algum vídeo sugerido aqui do YouTube sobre retirar fixadores, que é um vídeo que eu tenho aí, tá rodando e diariamente tem bastante visualizações, enfim, o pessoal procura bastante, assim como provavelmente você deve ter procurado, ou não também, mas eu fiz alguns vídeos já, né, um de apresentação, enfim, outros falando sobre como que foi o dia do acidente para mim. Então foi um dia que foi bem marcante também, foi como foi o momento da minha rotina, como foi o momento do acidente, depois na questão da ambulância ali com a minha mãe, né? Eu fiz um breve comentário sobre esse assunto e agora esse vídeo de hoje é para falar sobre o hospital, o que eu lembro, várias situações. Então esse vídeo eu vou dividir ele em vários pedaços também, vou fazer vários vídeos sobre esse momento do hospital, porque ele teve várias situaçõezinhas que eu gostaria de compartilhar contigo aí, que com certeza, no mínimo, algumas delas são bem interessantes. Outras talvez nem tanto, né? Mas enfim, vou compartilhar também, tá bom? Para esse vídeo de agora, eu vou compartilhar a história de o que eu lembro quando eu cheguei no hospital. Então, como eu falei em alguns outros vídeos também, eu não sei como que foi a tua situação, se tu teve algum acidente, se teve alguma coisa. Se quiser, já comenta aqui no vídeo, enfim, embaixo. Fala isso se aconteceu alguma coisa sobre moto, com carro, com acidente de trabalho, enfim, qualquer coisa do tipo que levou provavelmente ter procurado algum vídeo de retirando fixadores. Então comenta aqui embaixo, fica à vontade, eu gosto de responder, enfim, interagir também. Se tiver um link de algum vídeo que você já gravou, põe aqui também nos comentários, com certeza eu vou gostar de assistir e de comentar também, tá bom? O dia que eu estive no hospital, depois que eu saí da ambulância e tudo mais, fui para o hospital, o momento que eu cheguei lá, foi, do que eu lembro, foi assim, eu cheguei lá, estava deitado numa maca, eu não via a minha perna, não enxergava, eu estava com um lençol em cima e aí eu só lembro de algumas enfermeiras, alguns médicos, e aí eu peguei e tava ali dormindo, sonolento e tudo mais. Eu lembro que eu passei logo no início, quando eu cheguei na emergência, né, do hospital, eu lembro que eu estava deitado na maca e eu passei mal, ou me engasguei, ou alguma coisa assim, porque eu lembro que vieram um monte de médicos, enfermeiras, tudo em cima de mim pra me acudir, me socorrer ali. E aí eu lembro desse momento aí, provavelmente eu devo ter apagado, porque depois eu não lembro de mais nada assim também. Então deve ter baixado dado alguma coisa, enfim, e eu me engasguei e acabei apagando, tá? Depois que eu me lembro do hospital, eu lembro do momento que eu já tinha feito a cirurgia, daí, não sei se foi nesse momento depois que eu fiz a cirurgia em seguida, mas eu lembro de estar no quarto daí. No quarto, eu lembro da família visitando, eu me lembro da minha mãe, lembro dos meus irmãos, lembro das minhas primas, dos meus tios, do meu tio, meus tias, enfim, de todo mundo ali que me visitou e de um cara do lado, um ou dois caras, não, um cara só, tinha do meu lado dentro do quarto. E aí foi um momento assim que daí eu me lembro bem assim de como foi. Eu lembro também de quando eu olhei para baixo assim, pros meus pés na cama, no leito, né? Já tinha umas anteninhas, não tava aparecendo ainda aquela grade, né? Aqueles fixadores, mas eu lembro de ter visto que tava por cima dos lençóis. Daí eu tirei, olhei aquilo ali, né, me apavorei, achei horrível assim no primeiro momento, porque é assustador. Eu não sei se você, ou enfim, já teve, ou alguém que já teve próximo, já utilizou os fixadores, mas não é algo tão agradável assim de se ver e obviamente de usar muito menos, né? Se acostuma, sim, depois até se acostuma, mas assim, no primeiro momento é muito assustador, né? Então assim, eu lembro de ter visto aquilo, eu tirei o lençol e olhei para baixo assim, olhei aquelas anteninhas, né?
e assim me assustei um pouco, mas eu não sentia nenhuma dor, então isso já era algo bem bom, assim, né? Algo que amenizava bastante. Bom, para fechar esse assunto, assim, do hospital, eu vou comentar como que foi, e já pro próximo vídeo daí, como que foi o coma, porque eu entrei em coma por causa de um embolismo pulmonar gorduroso. Eu não sou médico, não entendo muito bem esses termos e tudo mais, posso estar falando alguns termos talvez equivocado, mas assim, procurar sobre o assunto, provavelmente vai ter alguns vídeos ou materiais sobre isso, mas o fato é que eu tive um embolismo gorduroso pulmonar, algo assim, embolismo pulmonar gorduroso, tá? O que era isso em resumo daquilo que eu entendi é que dentro, né, do nosso osso tem um material, enfim, tem uma gordura, né, o tutano. Então essa gordura, ela foi pela corrente sanguínea, né, como eu fraturei a perna, fraturei a tíbia e a fíbula, então tive fratura exposta. E aí, nesse caso, essa gordurinha entrou dentro da corrente sanguínea e ela foi começando a parar dentro dos pulmões. E aí os pulmões, eles, pelo que eu entendi, eles não tinham aquela flexibilidade, enfim, foram encharcando, foram parando de ter o movimento e com isso comecei a ter uma parada respiratória. Essa parada respiratória começou, né, ou esse embolismo começou a baixar a oxigenação do meu sangue. Para medir isso daí, tu põe lá, tem vários aparelhinhos, né? Mas um deles pode ter em casa, enfim, é um aparelhinho que põe no dedo e mede é um oxímetro, né? Mede a oxigenação pelo dedo aqui. Como se faz isso? Não sei. Como que o aparelho funciona? Não sei. Se ele dá um número que vai de 0 a 100, né? Então o próximo, o normal é 97. E a esses 97 eu estava com, segundo o que me falaram, foi 33% de oxímetro. A minha tia, enfim, que é técnica de enfermagem e tudo mais, ela falou que muitas pessoas vão a óbito com um nível de oxímetro, de oxigênio maior e vão a óbito. Claro que eu não fumava, enfim, não bebia, não tinha não era jovem, né? Então assim, tinha vários prós ao meu favor para que não tenha ocorrido a morte, né, o óbito. Então, resumindo, as enfermeiras iam lá e mediam de em 2 horas, enfim. Naquele dia, enfim, depois da cirurgia, a minha prima ficou dentro do quarto lá comigo, ela ficou ali me cuidando e tal, e eu disse pra ela assim, mana, eu vou dormir porque eu tô com dor de cabeça. Ela disse que me viu, enfim, branco e tal, e chamou as enfermeiras foram lá e pegaram esse aparelhinho, mediram o oxigênio do meu sangue e viram lá que tava nesses 33. A enfermeira foi lá, pegou um outro aparelho, achando que esse estava quebrado, e foi lá e pegou um outro, mesma coisa. Ela falou, bom, mas 2 aparelhos dando errado, tá? Mas foi lá e pegou um terceiro aparelho, e aí ela realmente viu que não eram os aparelhos que estavam errados, era realmente eu que estava tendo uma parada respiratória. E aí nesse momento é algo que é o seguinte, eu entendo que seja um momento, digamos assim, decisivo, porque se a minha prima se fosse eu, né, com alguém, eu digo, não, vai lá e descansa, né, é óbvio que sem querer, da minha parte eu iria fazer isso, deixar a pessoa descansar. Mas, não sei se mulher, enfim, tem mais instintos que homem, né? Não sei, independente também, tem homem que tem mais instinto ou não. Mas eu sei que eu não tenho tantos instintos assim. Então, eu sei que minha prima teve e foi um momento decisivo. Porque se ela tivesse dito assim, deixado pra lá e deixado, não, então tá, descansa, eu teria dormido e não acordado mais. Então, assim, teria sido um momento que poderia ter ido pro outro lado, seja para onde for, né? Depende das suas crenças e tal, da sua crença, mas assim, foi um momento decisivo.
Aí o que acontece? Ela foi lá, chamou a enfermeira veio, mediu, fez as medições, trocou de aparelho. Quando a enfermeira viu que não era realmente o aparelho que estava ruim, ela viu que era algo realmente grave, foi o momento em que eles começaram daí a tratar de mim em relação ao embolismo, já não mais só da perna, né? Porque a perna já tinha sido feita a cirurgia, já estava com os fixadores, estava, digamos assim, tudo certo, era só aguardar a recuperação mesmo e para depois mandar para casa para poder se recuperar em casa, tá? Mas esse fato do embolismo gorduroso ocasionou isso de problema. E aí esse problema, depois eles me entubaram, me deram antibióticos, eu tive uma série de problemas de bactérias, sei lá, eu tomei um remédio, para vocês terem uma ideia, que é que eu tive uma síndrome, não sei do que, aguda, da deficiência, alguma coisa assim. Sei que é SARA, o nome do negócio, o acrônimo ali, enfim, é SARA, Síndrome Aguda Respiratória, sei lá, alguma coisa assim, tá? E aí eu tive esse tal de SARA, que foi uma bactéria e tudo mais, e eu tomei antibióticos muito fortes também, né, nessa época aí do hospital, tá? Pra poder me recuperar disso tudo. E aí nesse caso do dia que eu acabei entrando em coma, foi por causa desse embolismo, que de novo ele foi parando, né, a oxigenação do sangue, e aí depois eu acabei entrando em coma. Então dali em diante, né, que eu disse pra ela, mano, eu vou dormir, tô cansado, com dor de cabeça e tal, eu já não me lembro mais nada, eu já não me lembro como é que foi, como é que me entubaram, se me mudaram de cama, de leito, de nada disso, eu já tava apagadinho, tá? Então essa foi a história, assim, né, a história inicial de como que foi dentro do hospital. Daqui pra frente eu vou começar a contar, sim, algumas histórias. Eu não vou te dizer que é história, porque eu sinceramente eu vou contar aquilo que eu lembro. Então, se foi sonho, se foi visões, se foi uma vivência além da vida, ou se foi isso, eu não posso te dizer se sim ou que não, tá? Mas o que eu posso te dizer é aquilo que pra mim, eu vou chamar de sonho, né? Porque pra mim, nesse momento ainda, é sonho. Eu não tenho entendimento amplo e, enfim, superior e tal, pra dizer se foi alguma experiência, não digo pós-vida, mas digo uma experiência além da vida, ou uma experiência quase morte, ou algo do tipo, tá? Eu sim teve momentos bem, assim, marcantes e tudo mais, mas assim, eu vou contar com detalhes, procurar contar com o máximo de detalhes possíveis dentro daquilo que eu lembro também, mas eu lembro de vários momentos bem marcantes, como que foi e tudo mais. Então eu vou procurar contar essas histórias para vocês aí, para ti, para você que tá assistindo, né, ao vídeo. E aí eu também já quero fazer um pedido também, se teve alguma experiência parecida com essa, né, do hospital, enfim, comenta aqui também embaixo, que de novo eu gosto e quero poder compartilhar e trocar, porque é uma troca mesmo, tá? Então, se comentar aqui, com certeza eu vou procurar responder o mais rápido possível, enfim, para interagir, tá bom? Então, agradeço, se curtiu o vídeo, enfim, já curte aí o vídeo, compartilha com quem quiser, quem tiver interesse, tá? E nos vemos até o próximo vídeo, tá bom? Valeu, obrigadão!